Bom dia, bom dia. Como estamos todo mundo? Estamos bem? Novo ano, 2026. Estamos começando mais uma jornada, mais um ano em volta do sol. Mais um círculo nós vamos formar. Deus nos deu o eterno, né? Nos deu mais uma oportunidade de mais um ano. Mais um ano no corpo desse planeta, cruzando esse espaço imenso. Estamos viajando. A Terra é um veículo. A Terra é como se fosse um avião. A Terra é um grande avião com muita gente dentro. E fazemos parte de uma frota. A Terra faz parte de uma frota. O comando dessa frota é o Sol. O Sol carrega em volta dele mais um tanto de planetas, alguns que conhecemos, outros que ainda não descobrimos. Tem um tal de um planeta invisível aí que a gente não consegue detectar ele de jeito nenhum. Sabemos que ele existe, pela influência que ele exerce nos outros planetas, mas não sabemos onde ele está. Tão distante ele está da gente que a gente ainda não descobriu onde ele está. É um tal do 9º planeta. Conhecemos 8. 8 grandes, porque tem uns pequenininhos também. Sabia? Tem uns planetinhos que eles chamam planetas anões. Planeta anão. São vários, milhares, que o Sol carrega. Então temos uma frota, somos parte de uma frota de planetas que o Sol comanda e que está nos levando nessa viagem que a gente não sabe para onde é que vai. E você fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. A gente está viajando, nem sabe para onde a gente vai, a gente não sabe nem o destino. E a velocidade com que o Sol está levando a gente é imensa, a gente nem sente. E a gente ainda acha que é alguma coisa. Lembra de quando Jó estava naquele sofrimento todo? E aí ele, com os amigos dele, ele chegou num ponto de interrogar e ele desafiou o Criador. E aí o Senhor começou a falar com ele, o Eterno. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Onde você estava quando eu fiz aquilo outro? E Jó não tinha resposta, Jó não sabia nem onde que ele estava, porque ele nem existia. Pois é a nossa situação. Estamos viajando num avião que a gente não sabe o destino dele. A gente só entrou nele e estamos indo. Daqui um pouco a gente sai dele e ele continua indo. Viu? Essa é a nossa realidade. A única coisa que devemos fazer é louvar. Está ouvindo o som aí no fundo? Louvor. Aleluia. Glória ao Eterno. Gratidão a Yeshua por ter vindo e nos mostrado um caminho de esperança. Aleluia. É a única coisa que podemos fazer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Eterno. Louvado seja o Eterno. Abençoado seja o Eterno com todos os seus planos, com toda a sua criação maravilhosa e magnífica, que nós temos o privilégio de fazer parte. Então vamos lá. Estamos estudando. Gente, eu passei por uma infecção de garganta.
Então, isso aqui, ó, consequência, viu? Dessa infecção. Já estou passando tratamento aqui, mas, né? Começou tem 3 dias, 2 dias. Hoje é o 3º dia. Começou um dia à noite, já foi ontem, agora hoje. Já está começando a curar, mas ainda está aqui, tá? Está tendo uma infestação gripal aqui na Inglaterra muito grande. Aliás, não só na Inglaterra, na Europa. Tem levado muita gente, né, para a cama. Mas eu escapei da cama. Eu escapei, só ficou por aqui mesmo, sabe? Não passou daqui não foi pro meu corpo não. Louvado seja o Eterno por isso, né? Bendito seja o Eterno. Então, vamos ler hoje o capítulo 22 do livro de Levíticos. Gente, olha, o Eterno quer santidade, não adianta você fazer as coisas sem santidade, ele não recebe. O Eterno não recebe. Fica por aqui mesmo. E o diabo ainda fica rindo da sua cara. Sem santidade ninguém vê o Senhor. A lei acerca das coisas sagradas. No capítulo anterior nós vimos o que para você se tornar um sacerdote que era necessário. Agora vamos ver as coisas sagradas. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles consagram a mim, para que não profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor. Vamos ver de novo. Dize a Arão e aos seus filhos que se apartem das coisas sagradas dos filhos de Israel. Santo, santo, santo. As quais eles consagram a mim, para que não profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo aquele que dentre os vossos descendentes em todas as vossas gerações se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel consagram ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, essa pessoa será eliminada de diante de mim, eu sou o Senhor. Quer dizer, se você se aproxima do Senhor, das coisas sagradas do Senhor, em pecado, você é eliminado. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que seja limpo. Também será imundo todo aquele que tocar alguma coisa que um cadáver tornou imundo, como aquele que teve emissão de sêmen. Vamos ler o versículo 4 de novo, porque está meio esquisito isso aqui, né? Versículo 4. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que seja limpo. Aqui deu para entender. Também será imundo todo aquele que tocar alguma coisa que um cadáver tornou imundo, como aquele que teve emissão de sêmen. Ou qualquer que tocar em algum réptil pelo qual se torne imundo, ou em algum homem pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundície. Então, o que o Eterno está dizendo aqui é que os filhos de Levi, os levitas, que de qualquer forma tocaram alguma coisa que naquelas leis que nós estudamos é considerado imundo, aquela pessoa se torna imunda até a tarde. Então ele não pode comer do pão da propiciação e nem das ofertas que foram oferecidas ao Senhor durante aquele dia. Tá? O homem que tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas, senão depois de banhar o seu corpo em água. Qual que é o ensinamento do Eterno para a gente aqui? Tem um ensinamento aqui. Porque essas leis hoje não são aplicadas porque nós não temos o sacerdote hoje. Né? Israel não tem sacerdócio porque não temos o templo. O que seria essa aplicação hoje para a gente? Se vocês têm pecado. Aliás, tem uma coisa que a gente estuda, que os apóstolos falaram, quando a gente vai receber a comunhão.
Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que a palavra fala? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de participar, antes de fazer parte da comunhão, você tem que pedir perdão. Você tem que reconciliar com o seu irmão antes de sentar à mesa do Senhor. Então, vamos aplicar isso hoje nas nossas vidas pessoais. Se nós estamos em pecado, a gente não deve participar das coisas sagradas do Eterno. Se você está em pecado, você é um cantor, se você faz parte da turma do louvor, da igreja, e se você está em pecado, se você participar lá, você vai ser eliminado. Hoje a igreja não vai nem saber que você aprontou, né, antes de ir lá cantar. Mas o Senhor sabe. E a eliminação do Senhor é pior do que a eliminação dos homens. Porque a imundícia, ela até arde. Mas se você faz lá, propositadamente, você sabe que você não deveria estar ali, você está, e você não se reconciliou, você não pediu perdão para o Senhor. E mesmo que você peça perdão, mas no outro dia você vai fazer a mesma coisa? Não funciona assim, não. Porque o que Jesus disse para a mulher? Para a mulher lá que foi pega em adultério. E o incrível dessa situação de Jesus é que a mulher foi perdoada, mas o homem que estava com ela não foi. Porque ele não se humilhou o suficiente, ele não se apresentou diante do Eterno e disse, foi eu, diante de Jesus de Nazaré, falou, foi eu que estava com a mulher. Não, ele se escondeu junto com os outros. Mas a mulher foi perdoada. O que Jesus disse para ela? Seus pecados são perdoados, vai e não peque mais. Tem uma condição aí de não pecar mais. Então não adianta se você está em pecado e você vai lá cantar e você, não, mas eu pedi perdão ao Senhor, mas amanhã você vai fazer a mesma coisa? Isso aí não vai valer de nada. De nada. Não peques mais, tá lá. Versículo 7. Depois de posto o sol, então será limpo, porque é em outro dia. Você sabe que em Israel o dia começa quando o sol se põe. E poderá comer das coisas sagradas, pois são o seu alimento. Então ele vai ter que fazer um jejum forçado. Fazer um jejum forçado, gente. Não poderá comer um animal morto por si mesmo ou dilacerado por feras, para não se contaminar. Eu sou o Senhor. Então, ele só poderia comer daquilo que fosse sacrificado lá no altar. O sacerdote não poderia comer qualquer comida. O sacerdote não poderia comer em qualquer lugar. Ele não sabia como é que aquela comida foi preparada. Ele tinha que comer no templo. Ele teria que comer a comida que era feita dentro do templo. Dentro ali do tabernáculo, né? Depois foi o templo, né, gente? Versículo 9. Guardarão os meus mandamentos para que não incorram em pecado e morram nele. Olha, guardarão os meus mandamentos para que não incorram em pecado. Isso é muito importante. Por isso que o sacerdote não podia comer fora. Porque sabe-se lá quem que preparou aquela comida e como foi preparada? Se foi de um animal dilacerado ou não, ele não poderia comer. Como é que está o seu alimento, homem espiritual? Você que é responsável por ovelhas, como é que está o seu alimento? Você está santificado com o seu alimento, com o que você come fisicamente? Você está purificado da forma que você vive na sua casa? Versículo 10. Nenhum estranho comerá das coisas sagradas. Isso também era muito importante. Nenhum estranho comerá das coisas sagradas. As coisas sagradas eram comidas pelos sacerdotes e pelos levitas, não era pelo povo. Nem hóspede do sacerdote, nem o seu empregado comerão das coisas sagradas.
Só o sacerdote e os levitas poderiam, era privilégio deles. O Senhor separou eles. Os filhos de Moisés foram separados também. As pessoas falam, mas a gente não ouve nada do Senhor. Tem nos livros dos crônicas, nos livros de reis, faz menção dos filhos de Moisés. Eles também estavam no sacerdócio. Eles também trabalhavam no templo como levitas, não sacerdotes, como levitas. O sacerdócio era exclusivamente da família de Arão. Mas quando, versículo 11, mas quando o sacerdote com seu dinheiro comprar algum escravo, esse comerá delas. Mas quando o sacerdote com seu dinheiro comprar algum escravo, este comerá delas. Então existe uma diferença entre o empregado e o escravo do sacerdote. Então o sacerdote poderia ter escravos que ele comprasse com o dinheiro dele. E esse escravo, ele poderia comer das coisas sagradas. Olha que privilégio desse escravo. Também os nascidos na casa comerão do seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, não comerá da oferta das coisas sagradas. Então, se a filha do sacerdote do levita, casasse com um que não fosse da tribo, ela não poderia mais fazer parte, ela não poderia mais comer das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se tiver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dela. Se alguém por engano comer alguma coisa sagrada, repô-la-á acrescida da quinta parte, e a dará ao sacerdote como coisa sagrada. Os sacerdotes não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Olha aí, gente. Essa aí é uma lei para o sacerdote. Essas leis eram para os sacerdotes, mas envolviam os de fora. Agora o Senhor está dizendo aqui, os sacerdotes não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pois assim os fariam levar sobre si a iniquidade, comendo as coisas sagradas. Eu sou o Senhor que os santifico. Os filhos de os filhos de Eli fizeram isso. E por isso eles foram mortos na guerra. Caíram todos eles e a arca do Senhor foi levada. Justamente por causa desse pecado. Porque eles estavam profanando o sacrifício que o povo levava. Aqui o Senhor foi bem claro, os sacerdotes não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. E os filhos de Eli fizeram isso. E o Senhor ainda levou a arca. A arca do Senhor foi levada justamente por causa do pecado dos filhos de Eli, que estavam profanando as coisas que os fiéis levavam para o tabernáculo. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresente a sua oferta em cumprimento de voto ou como oferta voluntária que oferecer ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho, de ovelhas ou das cabras. Nós falamos sobre isso no vídeo passado. O Senhor exigia coisas sem defeito. Nenhuma coisa que tenha defeito, olha, vou ler de novo, nenhuma coisa que tenha defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. A gente, quando oferece pouco para o Senhor, o restolho, a gente não é aceito. Nem a oferta que a gente faz é aceita. Aquilo que você oferece sem estar no coração, gente, sem ser por amor, não é aceita. Tudo que você faz, independente para quem que seja, que não foi movido pelo coração, pelo amor,
ela não tem sentido, não faz sentido, não vai acrescentar nada. Algumas vezes eu vejo essas experiências que as pessoas têm de quase morte. Faz muito tempo que eu não vejo uma, mas algumas vezes eu vi algumas experiências assim. Tá frio, gente. Hoje está 2 graus aqui em Londres. Teve até -8 essa semana. Hoje está 2, tá mais ou menos, mas ainda assim mesmo estou com frio. Minha mão está fria. Tem que ligar o heater. As pessoas que têm essas experiências, quando elas estão, né, passando por essa experiência com seus anjos, né, as coisas que mais impressionam essas pessoas é que as pequenininhas coisas que elas nem lembravam que haviam feito é que faz a diferença. Por exemplo, uma das coisas que me impressionou muito, há muito tempo atrás que eu ouvi, é que uma pessoa, quando ela chegou lá, falou, não, agora eu estou frito, né? Eu só faço coisa errada. Você sabe o que mostraram para ela, para essa pessoa, era até um senhor, que mostraram para ele, que quando, por exemplo, ele estava passando numa estrada, e aí tinha um animalzinho que estava fora de lugar. Ele foi lá, pegou esse coitado desse animalzinho e colocou ele na árvore, que era o lugar que ele devia estar. Aquela atitude dele foi contada como positiva. Uma outra atitude dele, que ele passou também, andando pelas matas, ele viu uma árvore que estava quase morrendo, ele colocou um pouquinho de água nela. Aquela pouquinho de água que ele colocou fez com que ela não morresse e ela crescesse e virasse uma árvore. Aquela ação dele foi contada como positiva. Então, o que é que importa para o eterno? É o que você faz movido pelo amor, pela compaixão. Tudo que você faz movido por compaixão, aquilo conta a seu favor. Tá? A balança vai pesar, qual lado da balança vai pesar mais? O das suas culpas ou das suas virtudes? As virtudes que o Eterno quer de você são essas coisas que você faz movidas pelo amor, pela compaixão. Para que sejam aceitáveis, oferecerá macho sem defeito, ou de gado, ou de rebanho de ovelhas, ou de cabras. Nenhuma coisa que tenha defeito oferecereis, porque não seria aceito o vosso voto. Não faz com defeito. Hoje, o defeito que nós fazemos é não fazer por amor e por compaixão. Esse é o defeito de hoje. Nós não oferecemos mais ovelhas. Não oferecemos mais ovelhas, mas oferecemos ofertas alçadas ao Senhor. Se você faz isso de coração, porque você ama o Senhor, porque você ama o próximo. Qual foi o mandamento que Jesus disse? Os 2 maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como você ama você mesmo. Aí fica difícil se você não se ama. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Se você não é grato por estar aqui e se amar, você não tem como amar o próximo. Começa por amar você. Ama o Senhor e você e depois o próximo. Aí você tem condições de amar o próximo. Versículo 21. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, quer como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deverá ser sem defeito. De novo, o Senhor repete, simples, sem defeito, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. Por quê? Porque o Senhor é perfeito. Gente, quando é que nós vamos entrar na cabecinha da gente que o mundo espiritual, o mundo do eterno é perfeito? Ele só aceita a perfeição. Se quer trabalhar para ele, é perfeição. Aí você fala, mas a terra não é perfeita. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. É simples. Por que nós estamos aqui? Porque a terra não é perfeita. Ela tem abrolhos, ela tem vírus, ela tem bactéria.
Aí ela tem essas coisas aqui, ó, que aparece. Eu não poderia, ó, entrar lá no coisa que começou. Eu tô com defeito aqui. Aliás, eu tenho vários defeitos. Aqui, ó, furo. Não poderia ter furo se eu fosse servir, né, ao sacerdote. Mas eu não sou homem, nunca seria, né, sacerdote. Nenhum defeito haverá nele. Gente, essas leis são para o sacerdócio, aquele que serve diretamente ao Eterno. Não é para o povão. O povão é o povão. Eu sou povão, gente. Eu sou povão. Eu sou povão. O Senhor só me deu a capacidade de entendimento. Mas eu sou povão. Vamos lá? 22. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impígenes, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Nós já falamos muito sobre isso. Inclusive, o sacerdote não poderia ter defeito, porque ele ia estar diretamente diante do Senhor. Quando vocês veem um retrato de um anjo, eles são perfeitos, são lindos, maravilhosos. Perfeição. 23. Porém, novilho ou cordeiro que tenha membros desproporcionados, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Ah, tá. Porém, novilho ou cordeiro que tenha membros desproporcionados, quer dizer, as pernas muito grandes, a cabeça muito grande, você poderia oferecer como oferta voluntária, mas não como oferta de voto. Não, versículo 24, não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha testículos machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isso na vossa terra. Também das mãos do estrangeiro nenhum desses animais aceitareis para oferecer como pães ao vosso Deus, pois a sua corrupção está neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse o Senhor a Moisés, quando tossear o boi, o cordeiro ou cabra, 7 dias ficarão com a sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quando nascer o boi, o cordeiro ou cabra. Então você poderia oferecer logo que ele nascesse, tinha que esperar 7 dias. Por exemplo, você faz assim, Senhor, se tudo correr bem, fizer uma oferta ao Senhor, se tudo correr bem, Senhor, então a hora que esse filhote nascer, ele vai ser seu. Aí você vai oferecer ele. Era assim, né? E eu tinha que esperar 7 dias para que ele pudesse oferecer. Disse o Senhor a Moisés, quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, os 7 dias ficarão com a sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca, quer ovelha, não imolareis no mesmo dia um animal com a sua cria. Interessante, né? Então, se fosse imolar 2 animais, não podia ser a mãe e o filho no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifícios de louvor ao Senhor, oferecei-o de modo que seja aceito a vosso favor. No mesmo dia deve ser comido, nada deixareis para o dia seguinte, eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, eu serei santificado em meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico e que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Gente. Aí terminamos o capítulo 22. O que já falamos sobre a aplicação desse capítulo nas nossas vidas é a forma com que nós hoje levamos a nossa vida espiritual.
Como é que você leva a sua vida espiritual hoje? Com esse cuidado? Um versículo na Bíblia que diz assim: não vos enganeis, do Senhor não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Que tenhamos isso no nosso coração, na nossa mente, como uma regra na nossa vida. Tudo que fazemos, ceifamos. Tudo que semeamos, ceifamos. Faça com amor, com compaixão, para que você seja aceito diante da terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia aí no Brasil. Tchau, tchau.